Muito bem, jovem. Estamos aí com mais uma aula, né, Deise? Exatamente. Aula de física com a professora Deise. E o professor Décio também. Isso aí. Bom, nós estamos falando de impulso, relação entre impulso e trabalho, né, Décio? Quantidade de movimento. A gente viu que a variação de energia é a realização do trabalho, né? Quando variava a energia. E também, quando havia variação de quantidade de movimento, nós tínhamos um impulso. Né? Até mesmo que as unidades de medida são as mesmas. Se como trabalha energia Joule, o impulso, depois se fizer Newton segundo, você transforma, fica quilograma metro por segundo. Né? Exatamente. Igual a quantidade de movimento. Então nós vimos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então vai depender da força, vai depender do tempo, vai depender da massa e vai depender da velocidade. Muito bem. E lembrando que nós tivemos uma aula sobre a primeira lei de Newton. A gente falava de inércia. Isso. E que inércia seria quando o corpo estivesse em repouso, em movimento retilíneo uniforme. Nós até falamos sobre equilíbrio de um corpo, né? Já que as forças atuando sobre ele se anulavam e entravam em equilíbrio. E agora é uma nova fase que nós vamos estar trabalhando, né, Deise? Sobre equilíbrio dos corpos, né? Tá parecendo Pokémon, a gente sempre vai evoluindo, né? Ó, nós tivemos cinemática, estudava o movimento sem preocupar com as causas. Isso. Estudamos a dinâmica, estudava as causas do movimento. E agora temos a estática, né? Exato. Estática tem a ver com parado e tal, né? Meio que estática de rádio é um barulho esquisito que não funciona, mas não quer dizer que estática parado não funciona, né? Então, se a cinemática é a parte do estudo das consequências do movimento, geralmente a maioria das grandezas são escalares, lá na dinâmica, a causa dos movimentos, sendo a maioria dessas grandezas vetoriais, a gente vai para estática. Estática estuda a questão do repouso, porque como nós vimos, né, Décio, nas leis de Newton, mesmo o corpo estando em repouso em relação referencial, tem forças atuantes nesse corpo, certo? Então a gente tem que ter a força para manter ele em equilíbrio. Da mesma forma que a gente tem a força externa, que é uma força de ação, que tira o corpo do seu estado de equilíbrio, a gente também pode estudar as forças que mantêm esse corpo no seu estado de equilíbrio. Aí entra as forças que se anulam, né? Isso, entra a estática. Justamente. Então, a estática, nós vamos estudar as forças para manter aquele corpo lá em equilíbrio. Então, nós vamos começar a identificar essas forças ali, aí vai começar a ver, é mesmo, ela está ali, mas só que ele está em repouso, não é isso? Justamente. Ou em movimento retilíneo uniforme também, que seria uma maneira de equilíbrio, né? Exato. Movimento mais atuante. Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje, então, sobre estática. Se liga lá, pessoal, olha só. Estática do Sol, parte 1. Justamente. Então, nós vamos estudar aí mais de uma parte. Estática dos sólidos, equilíbrio estático de um ponto material. E o centro de gravidade, uma vez que é importante esse centro de gravidade para manter o corpo em equilíbrio. Ele ajuda muito, né? O centro de gravidade, Décio, está em tudo. Já vou puxar a sardinha para o ciclismo. Quando você faz De novo? Você vai fazer uma descida, né? A gente fala que é um drop, você vai fazer uma descida mais inclinada, você tem que fazer o posicionamento certo na bicicleta. Para manter o equilíbrio, Isso, para estabilizar ali o seu centro de massa, tem que estar mais perto do centro da bicicleta para você conseguir fazer a manobra. Você pode desequilibrar e perder nessa manobra até... Exatamente. Aí vinha aquele negócio do encontro ao chão, né? Em vez de encontrar com o namorado, encontra com o chão. Aplica uma força no chão, não é bom, né? Olha aí, ó. A habilidade de executar operações com vetores, nós temos vetores também, vamos continuar falando. Isso. E estudar também, né, os movimentos e as formas, estabelecendo assim conexões entre esses conteúdos. Justamente. Não é isso? Olha o equilíbrio estático de um ponto material. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Porque quando a gente fala de corpo, igual a gente falou de partícula lá quando falou de referencial, né, a gente considera o corpo como um pontinho, né? Então, quando você vai trabalhar algumas grandezas físicas, nesse caso, a gente falou de um ponto material. É o corpo, mas considera um ponto, porque não importa se o corpo é um ônibus ou se é uma bicicleta. A gente quer saber o equilíbrio dele, então concentre a massa dele num único local. Exato. Né? Quando pudermos fazer isso, claro. Vamos falar do planeta Terra como se fosse um pontinho. Então, por isso que fala que é o equilíbrio de um ponto material, né, Deise? Exatamente. Fechado, pessoal? Então, vamos ver essas condições. Se liga lá, olha só. É possível ficar em repouso mesmo fazendo muita força? Olha aí. Olha a estática entrando na parada aí, né? Já foi dado spoiler disso aí a vida toda.
Olha na lá natureza, olha aí, aquelas pedrinhas lá, colocou, né? Ah, olha só, dessa tá lá em repouso, 1, 2, olha só, eu tenho ali umas 4 pedrinhas, né? No mínimo. No mínimo. Ah, então não tem nenhuma força atuando ali. Tem força, nós vamos ver que tem força sim, está presente. De cada uma daquelas. Exatamente. Força do vento ali, de resistência, que o ar, ele em movimento, ele produz. Você vê atrás, né? Nós temos ali o mar aí agitado um pouco, está um pouco agitado, quer dizer, se está agitado, tem vento. Então, né? Porque lá não tem cara tem as de forças ser de contato ali, maré, não é? né? Justamente. Então tem várias forças aí. Tem o apoio, né? Senão cairia tudo. Aí, ó, na ginástica olímpica, que maravilha aquela posição ali, porque para manter aquilo ali, precisa de um equilíbrio. O centro de massa, igual você falou, muito importante, porque senão não consegue, né? Fazer. Existe vários tipos de movimento que eles fazem. Eu acho incrível quando eu assisto, porque eu não conseguiria nenhum deles. Olha, ó, ou mesmo descansando numa rede. É necessário uma força, né? Também precisa, né? Tem uma força para manter o equilíbrio, né? Então, justamente. As forças estão presentes ali, ó, desde o esporte até o descanso. Então, quando você está parado em relação ao referencial, você também tem que ter uma força ali, certo? Para manter o equilíbrio. Da rede vai fazer uma força maior quando eu estou deitado ou quando o Vitor está deitado, o nosso grande intérprete Vitor está deitado nessa rede? Olha, achei... É claro que a força-peso que está agindo em mim é muito maior, porque devido à minha massa maior, então o Vitor para a rede é melhor. A rede ia agradecer se, exatamente, em vez de eu estar ali, esteja o Vitor, né? Claro. Com certeza. E ali, pessoal, segundo a primeira lei de Newton, para que o corpo esteja em equilíbrio, ou seja, estático, está relacionado a repouso, parado, né, Décio? Algo que não se move. Seja dinâmico, que é o movimento retilíneo uniforme, então a gente tem equilíbrio estático, a gente pode usar essa palavra a partir de agora, já que nós estamos entendendo que o estático quer dizer parado, quer dizer repouso, nulo, ou dinâmico a gente fala que é o movimento retilíneo uniforme porque tem uma velocidade. Apesar da estática, estudar tudo isso, tanto em movimento como não, viu, pessoal? Estático é repouso, mas a estática é uma parte da física que estuda o equilíbrio mesmo. Exatamente. Dinâmico. Não pode confundir as coisas. E eletricidade estática, lá no terceiro nós vamos ver que já né, está relacionado com essa questão do movimento, mas já entre as partículas, né, Décio? Então, quando você entende o que estuda a estática, dá para entender todas essas condições que a gente tem que envolve essa condição de equilíbrio, do rádio, né? Mas já está em estática, está aqueles ruídos, mas existe a onda em movimento? Existe. Mas elas não sintonizou o suficiente para que transforme aquela onda eletromagnética, vamos estudar isso no segundo ano, claro, em onda sonora. Aí você não ouve o rádio, fica aqueles barulhos, fica aquele mesmo barulho sempre, então... então a palavra está relacionada com isso. Entendido, pessoal? Vamos lá continuar? Então, ali, olha só, é necessário que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula. Pois não que as forças sejam nulas, a resultante. A soma daquelas forças, aquela soma vetorial ali, olha só. Por exemplo, ali, para ele estar em equilíbrio estático... esse movimento. E ele está parado mesmo ali, né? Ele está parado ali. Faz esse movimento aí. Então, as argolas têm uma força imensa no braço aí, né? Exatamente. Tem um posicionamento do corpo, né? Forte aí de músculos para aguentar, né? Olha bem. Posicionamento do corpo, né? A gente pode observar ali. Então, as forças, se a gente for somar as forças atuantes ali no atleta, a gente tem que falar que a resultante ali é nula, é zero. Justamente. Não é isso? Por isso está em repouso, né? Olha lá, ó, algumas ali. Aí tem uma força de tração, que isso. No fio, né? Nós falamos isso nas leis de Newton, né, Décio? Contrário que as duas forças, tem que ter uma outra para se anular, né, Décio? Exatamente, olha lá. O que a gente fala na lei de Newton? Eu cortei você, desculpa, Décio. Não, só estou mostrando a força, olha lá. Tá. Força-peso. Você falou assim, como diz lá na lei de Newton, aí eu falei, cortei, aí ó, nem lembra mais. Desculpa, Décio. Aí a força-peso se opõe às duas forças de tração. Quer dizer, se aquele fio arrebentasse qualquer um deles, claro que ele não quer isso, né? No esporte, aí é claro que ele entra em movimento, deixa de ter esse equilíbrio estático. E não vai ter nenhum equilíbrio dinâmico, na verdade vai se machucar, porque vai ter a força-peso vai agir ali e vai adquirir uma aceleração, né? Então a força resultante ali é a soma, certo? Lembrando, pessoal, o negativo ali, ele tá porque a força-peso está na mesma direção, sentido oposto. A gente considerou que para cima é positivo, né?
Normalmente a gente falou lá no início, né, Deise, que a gente considerar para cima positivo e para direita positivo, não é isso? Aqui que é o já x e y, né? Aqui já é soma algébrica, né? Vetorialmente, Isso. pessoal, é dessa forma, tá? Aí o que nós temos que analisar? Isso aqui é o vetorial. Você soma tudo. Agora, lembra que a gente viu lá na aula de vetores, Décio, que vai depender da direção e do sentido do vetor para que a gente faça uma soma? Eu lembro muito bem. Não é isso? Para que a gente faça uma subtração. Se tem direções diferentes, aí nós vamos ter que ver o ângulo, certo? Para aplicar. Então, aquilo que nós vimos nas aulas de vetores, a gente vai aplicar aqui também. A gente falou até de convenções, né, Deise? A gente convencionou que nas nossas aulas, se for o eixo X para a direita, horizontal para a direita seria positivo, para a esquerda negativo. Exatamente. Para cima positivo, para baixo negativo. A gente pode mudar isso, claro. É convenção. Então, por isso que a gente adotou ali como peso para baixo negativo e as duas para cima positivo. Isso, tá desde o início trabalhando assim. Mas poderia ser as duas negativas e o peso positivo. Exatamente. Não teria nenhum problema. Não teria. Né? Vamos continuar, então? Olha só ali. Então, nós vemos que a resultante é a soma das forças. Nós temos ali duas forças de tração, que é a força que está em qualquer cabo, fio, né? Lembrando que mola é força elástica, mas quando você tem cabos, cordas, fios, são forças de tração que você coloca ali. Existe uma elasticidade mais mínima, né? Então, a gente considera desprezível. E aí, a força resultante tem que ser zero. Não quer dizer que tem força T1? Tem. Tem força T2? Tem. Tem força peso? Tem. Mas a resultante que é nula, T1 mais T2, tem que ser igual ao valor do peso da pessoa. Né? Então, aqui, olha só, tem que ser quanto? Zero. Tem que dar zero, porque... Certo? Aí, aqui você pode, olha só, né, Décio, aqui você vai fazer T1. Se não der zero, não está em equilíbrio, né? Isso. Essa que é a questão. Está negativo, passa... Pronto, olha aí, a gente Vamos supor que por algum motivo ele desequilibra ali, que a gente fala, né? Ele se solta, e aí de repente cai para um lado ou para o outro, pode acontecer, né? Fraqueja, o braço ali fica mais fraco ali, por algum motivo, aí não é mais igual a zero. Mas aí também não tem mais o equilíbrio. Então, pessoal, só vai ser igual a zero quando estiver em equilíbrio. Isso. Tanto equilíbrio, tanto dinâmico ou estático, tem que ser igual a zero a força resultante. A soma de todas as forças no final tem que dar zero, senão não há um equilíbrio. Né? Exatamente. Então ali ele tem que estar paradinho ali, está em equilíbrio. Justamente. Fechado? Tranquilo? Vamos continuar, pessoal? Olha só. Bom, vamos dar uma olhada no exemplo. Olha o exemplo ali, ó. É também muito parecido com aquele. É o mesmo, né? Olha ali. Aberto, né? Isso aqui, aí só aqui. Isso. Aí ele está de cabeça para baixo, aqui não. Aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, claro, né? A figura a seguir mostra o atleta, né, de ginástica olímpica no aparelho de argolas. Né? Isso. O ginasta encontra-se parado na posição mostrada, do jeito que está aí, está parado, então está em repouso. Assinale qual entre as alternativas a seguir a que melhor representa as forças que atuam sobre ele, desprezando as forças do ar. Até porque a força do ar é mínima, né? É mínima. A gente, ó... Tá parado, não tem vento dentro do ginásio, se der uma olhada para cá, a gente faz... Não tem vento aí, não tem nada, né? Se der uma olhada para cá, a gente tem uma ideia, né, Décio? Só que aqui ele tá de cabeça para baixo. Então, imagina se ele tivesse normal. E também que ele está um pouquinho mais esticado do que aquilo ali. Ali está um pouquinho esticado, né? E a gente tem essas opções aqui. Qual certo? seria, então? Então a gente mostrar na figura aqui, a gente pode fazer, ó. Lembrando, as nossas opções são essa aqui, pegou, beleza? Então tá pegando em consideração a outra figura, vai ficar simples de fazer, né? Acompanha o fio, né, Décio? Gente, a força de tração sempre, né, Décio, acompanha o fio. Então eu vou ter uma aqui, opa, olha só, bem grande. Gostei desse. Pra gente observar, olha só, outra aqui. Tem que acompanhar a direção do fio. E a peso é sempre vertical para baixo, em direção ao centro da Terra, né? Então tá aqui, ó, peso, tração e tração. Tração em um fio e tração em outro fio, né? Exatamente. Então você já deu a resposta desse. Pronto, vamos ver. É só montar direitinho e depois olhar a resposta, né? Vamos dar uma olhadinha, olha lá, ó. Olha aí, ó. Fica fácil, né? Letra A. Então, aí, ó, força-peso do corpo possui a mesma intensidade que as duas forças de tração no braço, para ele estar em equilíbrio. Apesar do braço estar esticado, mas ele está puxando os fios, né?
E esses fios, na verdade, ele não pode fazer uma força só para baixo desses braços, tem que fazer para fora, senão ele não consegue manter essa posição. Exatamente. Então, na verdade, acaba culminando com aquelas forças oblíquas, né? Aqui nós vamos ver depois, então, olha só, se a gente for fazer uma representação, né? Olha aqui, ó, em cada um, certinho? E aqui, olha só, se você chamar um lado T1, o outro de T2, nós vamos ter aquela mesma equaçãozinha, porque a força resultante precisa que seja zero, nula. Para esteja em equilíbrio. Fechado, tranquilo essa daí, né, Décio? Fechado, beleza, tranquilo. Mais uma, olha lá, ó. Agora, o martelo, isso é muito comum, né? Que você vai arrancar o martelo, você tem aqui o prego, né? Então, é claro que você força aqui e você precisa puxar esse martelo para que arranque o prego. Claro que, ao arrancar o prego, a sua tendência é que o prego tenha esse movimento do prego, né? Então, a força teria que ser para cima. Querendo se arrancar um prego com o martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas... porque aí talvez não consegue, né? Muito forte, a pessoa tem pouca força. O desejo é de querer tirar. Todas elas de mesma intensidade, A, B, C, D, a mesma pessoa aplicando, do mesmo, né? Qual será mais eficiente? Será que se eu aplicar essa força A aqui, será, Deise, que aqui eu consigo arrancar esse prego? Vou virar o martelo, nesse sentido aqui. Justamente. Aí aqui, poxa, não tem... Tendência ele escapar do martelo e não tem nenhum apoiozinho, né? E B, se eu puxasse reto para cima, poderia conseguir, né? Do jeito que tá aqui, fica... não quer dizer que você não vai arrancar o prego, mas qual é mais eficiente, qual delas seria melhor na aplicação. Então, qual é o nosso raciocínio aqui nesse caso, né? Se eu puxar totalmente para B, eu vou ter que usar completamente a minha força. E o martelo, ele foi feito de um jeito para facilitar a aplicação dessa força, para que eu possa otimizar. Para que possa girar também. A tendência é sempre girar ele. Porque né? se a gente... Está aqui a base do martelo. Se eu conseguir apoiar essa base aqui, aí eu vou conseguir torcer esse prego e tirar daqui. Então, para isso, o meu martelo vai ter que dar essa voltinha para cá. Então, A e B é praticamente descartado aí, não são os mais eficientes. E será que se eu pôr uma força perpendicular C, ou uma outra de um ângulo D ou E? Lembrando que força é vetorial. E você decompõe no sentido do movimento. E o primeiro movimento seria justamente o movimento da direção AC, né? Dessa direção. Então, se você aplicar uma força na mesma direção, é bem possível que seja mais eficiente do que a D, que está um pouco deslocada. Exato. E aí é que, além de empurrar, puxa ele para baixo, o martelo, né? Então, o ideal é você aplicar para dar uma rotacionada e pegar só essa diferençazinha aqui. Então, olha só, essa daqui seria perfeita, né? Então, você tem que aplicar a força real... Justamente. Nessa direção, então a gente fica direção perpendicular ao movimento. Então vamos ver melhor isso, vamos ver que realmente é importante. Vai ter até o conssono com nós aí, né? O conssono, sem sono vai voltar? Sem sono vai voltar. Vai vir. Nós seremos sem sono e o conssono aí. Conssono? Beleza. Tem mais exemplo dessa. Essa aula está recheada de exemplo. Olha só essa daí que bonitinha. Agora uma tração, um corpo que está... Ele está preso numa distância longa, você quer que ele fique mais perto da parede, digamos assim, aí você puxa ele nesse sentido, ó. Porque, na verdade, você tinha um apoio, vamos supor, só tinha esse apoio para amarrar essa corda, né? Esse fio. Mas você quer que esse corpo fique mais próximo aqui, nessa posição da parede aqui, mais perto aqui. Porque se estiver só em C, ele vai ficar totalmente... porque se você deixa, ele ia ficar aqui, né? Exato. Então, o que você precisa? Um outro fio, que é esse aqui, para puxar. E, na verdade, esse aqui é só para segurar ele, né? Então, nós temos, na verdade, essa configuração, porque nós queremos... Opa, tem um jeito mais fácil aqui, o professor desce aqui, aprendeu. Aprender é importante na vida. Com certeza. Então, na verdade... Aí, ó, já entrou o sem sono e o com sono aí, ó. Com certeza, vai entrar. Para determinar as trações nos fios ideais aí, ideal quer dizer que ele não tem resistência, né? Ele não tem elasticidade, né, Deise? Exato. O que não é bem verdade real, mas é desprezível.
Então, Exatamente. AB é um fio, BC é outro, né? Bom, lembrando que o ponto B, né, Décio, ele está ali no... tem equilíbrio, né? Ele está em equilíbrio. Lembrando que nem sempre aquele ponto vai aparecer bonitinho ali. Você coloca o ponto de encontro ali, que no caso dos fios ali, você coloca o ponto que a gente vai fazer as forças em cima, desenhar as forças em cima daquele ponto, pessoal, porque ali é o ponto de equilíbrio, ok? Então, quando tu tem um objeto que ele está amarrado aí por várias cordas, o encontro... as 3 direções. Isso, né? o encontro das cordas ali, você vai botar o ponto, que é o ponto de equilíbrio onde o corpo está. Então, tu tem C aqui, tu tem A aqui, e o teu corpo ele se encontra bem aqui no fio aqui, então ali naquele ponto é que você vai fazer o diagrama de forças para poder analisar, sabendo que a resultante é nula. Não é isso? Corretíssimo. Fechado? Vamos ver que atua? Vamos lá? Ó, vamos botar o ponto B ali, certo? Bom, ali o peso já está dado. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um exercício, a gente colocou um exercício simples para nós aprendermos, mas geralmente nas questões não vai dizer que o peso está ali. A gente sabe que ele está ali, mas não vai falar, certo? O ponto de equilíbrio vai sempre mostrar, não, você vai lá e desenha, ok? Então, ele já está desenhado para dar uma facilitada. Vamos colocar no ponto B. A gente sabe que tem a força-peso. Força-peso, que é igual a tração no fio, porque está em equilíbrio, então arrebenta o fio, né? Porque nós temos uma tração no fio bem aqui, ó. Aqui tem uma tração. Exato. E elas são iguais. Opa. Vamos lá. Elas são iguais, né? As duas aqui, para baixo e para cima. Está um pouco pequena aqui, deixa eu melhorar aqui. O que nós temos? Uma força para baixo, de tração, e outra para cima. No mesmo fio. Pela ação e reação. Tem que ter, né, Décio? Ação iguais, né? Isso. Intensidade, direção e sentidos opostos. Ó, aqui também, pessoal, obedecendo a terceira lei. Todo fio tem isso. Todo fio tem isso aqui, né? Olha aí, ó. Muito bem. Pronto. Então, aqui nós temos trações. Só que se você isolar esse corpo de baixo, você vê que o peso tem que ser igual à tração no fio, você isolar ele, né, B? E aí é igual a outra de cima, então o próprio peso pode ir lá para cima no B. Exatamente. Aqui, olha só, a gente tem o equilíbrio, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqui, pela ação e reação, a gente tem a ação dos pontos no ponto e reação também. Mas o que acontece? A gente está pegando o equilíbrio do corpo. Então, você tem que pegar o sistema aqui. Olha só, o corpo, quem está em equilíbrio é esse cara aqui. Então, você tem que pegar as forças que estão atuando nele. E isso é mais fácil, porque já sabe o valor, se souber, sabe o valor do peso, que é 90 newton, aí você sabe essa primeira tração. Então, essa fica mais fácil. Exatamente, olha só, aqui nós temos... Lembrando que somando todas tem que dar 0, né? CB, BC, que é o nosso par. Aqui também a gente tem, né? Olha só. BA e AB. BA... AB, que é o nosso parzinho aqui também. Então, vamos colocar TP, lá. Né? TP e TP, né? Ó, tá ali no ponto, no corpo, no caso. Pronto, tá ali, certo? Que a gente vai utilizar, ok? E ali lembrando, Só né? Só conhecemos uma das forças. Que é a nossa... peso, né? Que é o peso. Olha só, pessoal, o peso está totalmente na vertical. T de BA está totalmente na horizontal, mas o que acontece... nós vamos decompor, né? Lembra de decomposição de força? Uma na horizontal e outra na vertical, né, Deise? Exatamente, vamos fazer melhor aqui. Espera aí. Deise, nós dois estamos excelentes em riscar. Bora ver aqui, ó. Uma vai ficar aqui. Justamente. E a outra aqui. Certo? Então vai estar aí. Ok? E esse ângulo, né, Décio, ele se transfere, não é? Justamente. Olha só, aqui uma, só pra gente ver, certo? Então aqui, olha só, esse ângulo, pessoal, ele tá aqui, ele vai vir pra cá. Pra cá. E já deu o cosseno e o seno do ângulo lá, né? Pronto, pessoal, olha aí. A gente sabe que em pé, aí faz a brincadeira, sem sono, deitado, com sono. Com sono, pronto. Então vamos deixar o sem sono ali, ó, certo? Que é T de B na vertical, certo? E aqui, olha só. Pode apagar, né? Vamos apagar. Vai ficar bonitinho. Aí, só pra gente mostrar só, né? Ah, o ângulo eu vou deixar. Por quê? Porque sim, deixar o ângulo aí, pronto. Olha aí, ó. Bonitinho. Pronto. Pronto.
Lembrando, tá, pessoal? Ó, professora, como é que eu vou saber o ângulo? É só ver que o ângulo ele tá tocando aqui. Alternos e externos, né? São internos e alternados, né? Uhum. E são um de fora, eles são iguais. Tem toda essa regrinha em matemáticas, né? É só também lembrar, né, Décio? Olha só, aqui ele tá tocando, né? Horizontal, olha só. Isso. Então aqui ele também tem que tá tocando horizontal aqui, fechado? Justamente. Então tá aí. Pronto, aí tá ali a gente sabe que isso ali é uma força real. A gente pode eliminar o TBC, porque ele transformou em duas. Foi. TBC seno de teta e TBC cosseno de teta. Olha o ângulo aparecendo ali. Né? Daisy. Deixa eu tirar, já que ele apareceu ali. Prontinho, tá? Agora tá legal, pessoal. Vamos pegar esse sisteminha do jeito que tá aqui. Lembrando, a gente quer as trações, certo? Aqui, que nós vimos, tá bom? Nós queremos as trações nos nossos fios, fechado? Então vamos atrás das trações, sabendo que o peso nós já temos e o cosseno seno do ângulo também. Já descobrimos uma delas, o TBC seno de teta, porque tem que ser igual ao peso, senão ela não consegue equilibrar. Exato. Né? Então aqui, olha só, pessoal, vamos observar o seguinte, né, Décio? Lá, quando a gente estava fazendo numa direção. Aqui nós temos duas direções. Então, se isso está totalmente em equilíbrio, pessoal, você tem que entender o seguinte, tanto aqui... Tem que anular na vertical como anular na horizontal. Exatamente. Senão, então, não tem como, né? A força resultante em X é nula. A força resultante em Y... Também é nula. Também é nula. Então, fica fácil. Porque se eu tenho peso e eu quero achar essa força aqui, eu tenho seno, então eu já posso sair por aqui, ó. Porque eu sei que está tudo em equilíbrio. Então, a força resultante... Porque a única que eu tenho é do peso, né? Eu tenho que começar por ele. Então, aqui, olha só. P mais TBC é igual a zero. Certo? Como a gente está olhando na vertical, agora a algébrica, a gente tem que pegar o quê? O seno. Certo? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Belezinha? Igual o nosso peso aqui. Beleza? Vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá, olha só, o seno a gente já tem, é só passar dividindo, pronto, 150. TBC é 150 newton. Claro que nós já encontramos TBC, mas não temos TBA. Fica fácil, porque a gente sabe que também é nula. TBC e cosseno de teta. E olha nós temos lá, cosseno, pronto. Pronto, ali é só multiplicar, ó. Aí, ó, encontramos todas as três, né? Beleza. Aqui é 3, né? Uhum. Que lembrando que, pessoal, que é esse, mais esse igual a zero. É só passar um pro outro lado, fechou. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho de centro de gravidade? Desce, olha só ali uma figura ali, ó. Ó, o centro de gravidade de um bastão é bem simples, porque sabendo que ele é todo uniforme em seu, no formato, né? Isso. Então, quando ele gira, tem que estar no centro dele, né? Distribui toda a massa no centro. Então, ó, de acordo com a figura do slide anterior, nós observamos que um corpo extenso possui um movimento de translação e rotação, como a Terra, né? Exatamente. Foi tirada uma série de fotos em intervalos de tempo muito pequeno da barra de ferro em movimento, uma barra de ferro. A barra descreve uma trajetória parabólica e é como se toda a massa da barra estivesse concentrada em um único ponto. Então, aquele ponto central, ele faz um movimento parabólico como se fosse uma única partícula, exatamente, uma esfera sendo lançada, né? Então, nesse caso, é como se em cada partícula da barra também estivesse aplicada no mesmo ponto. Olha ali o nosso sistema solar. Também um sistema formado por corpos separados. Sistema solar, né? Ele tem um centro de massa e é em torno desse centro de massa que gira os planetas. O centro de massa é o Sol, né? Claro. Exatamente. E não em torno do centro do Sol. Embora o centro de massa do sistema solar seja bem próximo do centro do Sol, por isso que as órbitas são elípticas. Né? Isso. Se fosse o centro do Sol, seriam todas circulares. Mas então, somando todos os planetas e o Sol, formam um centro de massa de todos os corpos. Exatamente. E ali, pessoal, o centro de gravidade também é conhecido como centro de massa. Então, é o mesmo termo para designar o mesmo significado físico, né, Décio? Já que o centro de gravidade é em relação à gravidade com a massa, que é o peso, né? Isso, e a posição média considerada com relação à massa de todas as partes do objeto ou sistema.
No caso do corpo humano, o centro de gravidade do corpo humano muda conforme a posição. Isso depende muito da situação, né? Por exemplo, uma pessoa em pé com os braços estendidos terá seu centro de gravidade próximo ao umbigo. Beleza? Ali, agora, já no caso da pessoa sentada em uma cadeira de rodas, deve-se considerar o centro de gravidade do sistema e a pessoa e a cadeira. Eles podem até fazer uma coisa lá na sala de aula. Encostar na parede, em pé, com o calcanhar bem pertinho e tentar pegar uma borracha encostado, sem desencostar. Vai ver a dificuldade, porque quando você... Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Só um pouquinho aqui, por favor. Dá uma olhadinha aqui para nós. Poderia colocar a gente todo o espaço aqui, por favor, diretor? Ô, diretor, coloca a gente todo o espaço. A gente ia fazer uma demonstração. Até os pés, por favor, só um pouquinho. Aí, se a gente puder aqui mostrar, olha bem, isso, obrigado. Nossa diretora aqui é excelente. Olha, quando você faz para baixar, você leva a parte dos quadris para trás, o peito vir para frente. Exato. Quando você está encostado lá na parede, você vai ficar... o quadril não pode ir para trás. Será que você consegue pegar? Algumas pessoas muito elásticas conseguem, Deise, mas peraí. eu acho que... Deixa eu encostar no sistema aqui. Vê se você consegue, Deise. Ai, Jesus. Qualquer coisa corta. Não vai prestar. Aí, ó. Socorro, o esforço é enorme, né? Eu tô aplicando tudo na ponta do pé aqui. Justamente. É complicado, jovens. Obrigado, diretora. Tentei fazer. A nossa diretora de aqui, né? Bacana, né, a gente não tinha combinado com ela, por isso que a gente pediu no meio da aula, né, pessoal? Senão vai ficar mais fácil, né? Desculpa aí, mas é porque a gente precisou para mostrar, ocorreu agora. É interessante fazer, alguns não conseguem. Da próxima tu vai. Bom, alguém tem que cair aqui, né? Ainda bem que eu não paguei esse King Kong, não foi meu. Isso. Então, pessoal, olha, vocês viram aí que o centro de gravidade depende da situação. Muda, né? Então os quadris vão para trás para que a parte do peitoral, que é mais... Senão você cai, a tendência é cair. Não é que cai, a tendência não caiu, mas a tendência é cair. Mas aí o que eu tive que fazer... Um esforço muito maior. Exatamente, eu tive que reorganizar a aplicação de força em algumas partes do corpo para que eu não... Porque se eu fosse aplicar da mesma forma que eu faço, como eu estou livre, aí eu teria caído. Então a gente tem que fazer essa adaptação. Então o centro de massa muda conforme a situação. Justamente. Como está ali na imagem, olha só. Lá. Da cadeira ali, como está na imagem, é de um jeito. A pessoa que está em pé com o braço estendido é outra. E de forma geral, o ponto estará um pouco acima do assento, ali no caso, né? Podendo estar mais para frente ou mais para trás, conforme... Não, verdade, ficar dentro do corpo também. O centro de gravidade de alguns materiais pode ficar fora, né? Isso simplifica muito a análise quando a força que estiver envolvida, né? Todo o efeito da força-peso pode ser simulado pela aplicação do peso do corpo como um todo no centro de massa. Exatamente. No centro de gravidade. Por isso que é importante, igual no martelo ali, você pegar... O martelo do Mac. O martelo do Mac. E o centro de gravidade desempenha um papel importante na análise do equilíbrio de corpos sólidos. Sua posição relativa pode determinar o tipo de equilíbrio, se é instável ou indiferente. No equilíbrio estável, olha só, ocorre quando um corpo é deslocado para a sua posição de equilíbrio e, ao ser abandonado, retorna à sua posição inicial. Muito bem. Olha ali, ó. Então, se solta, a tendência é sempre voltar lá, né? Tá ali, ok? Olha o senhor alguém ali jogando uma sinuca. Justamente. Senhor alguém do Instagram ali, ó, o sapinho. E o indiferente. Não importa como você coloque a bola na mesa, ela vai continuar na mesa ali, né? Então o equilíbrio é apenas ser em equilíbrio em sua nova posição. Mudou de posição, fica em equilíbrio. Exato. Pode girar, movimentar. E ali, olha só. Instável. Se o corpo for afastado da sua posição de equilíbrio, ao ser abandonado, ele tenderá a afastar-se ainda mais da posição inicial. Aí a queda geralmente pode acontecer. Né? Não recomendo não, né? E ali, olha só, as figuras abaixo ilustram a importância do centro de gravidade em relação às forças aplicadas no corpo, olha só. Exatamente. Ali, ó. Ali no centro, ali, né, do quadrado, porque as diagonais, ela passa no centro. A esfera é no centro da esfera e assim por diante, né? Isso. Olha ali mais uma, ó. Vamos ver? Pronto, olha ali, ó.
certo? Então ele vai mostrando, né? Isso mais fácil, são corpos regulares, né? Isso, corpinhos regulares ficam... E olha o Arquimedes, há cerca de 2.300 anos já havia observado a relevância do centro de gravidade e anunciou algumas posições a respeito. Dentre elas destacamos um título de ilustração, né? Em qualquer figura côncava, o centro de gravidade deve estar dentro da figura. Fechado? Aí isso ali ele começou a fazer essas observações aí, né, Décio? Isso, vê-se nesse exemplo que nem sempre o centro de gravidade pertence ao corpo rígido, ele pode estar fora do mesmo. Isso, né? O pessoal vem aqui dentro com nós. Mas fora do corpo, né? E essa aula de hoje, né, Décio, foi importante para que nós vemos que quando o corpo está em equilíbrio, tem sim forças atuando sobre ele e também sobre o centro de gravidade, vai ser necessário para próximas aulas, mas daqui a pouco a gente volta com o Resumex, né? Com certeza, daqui a pouco tem um Resumex. Até mais.